Você já parou para pensar por que no meio religioso se fala tanto em dinheiro? Qual a relação que tem entre dinheiro e religião? Deus precisa do meu dinheiro? Só recebo as bênçãos de Deus quando dou dízimos e ofertas? Todas estas perguntas serão respondidas no programa Está Escrito de hoje. Fique agora com Fernando Iglesias e o último programa da série Princípios, um discípulo teu. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Você já ouviu falar na teologia da prosperidade? Prometeu Jesus, quando aqui esteve, que todo cristão seria um bem-sucedido homem de negócios? Teria casa própria, automóvel último tipo? Há base bíblica para apoiar essas afirmações? Hoje nós estamos chegando ao último programa da série bíblica Está Escrito. Você já aprendeu muitas coisas e deixamos para o último assunto aquilo que muitos falaram primeiro, o dinheiro. Mas eu quero convidá-lo primeiro a estudar como Jesus estabeleceu a sua igreja, formando a sua equipe de obreiros, os discípulos. Veja só, está em Mateus 4, 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Os primeiros a serem chamados foram Pedro, André, depois Tiago e João. E o texto é muito claro quando diz que eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Talvez você pode estar pensando assim, mas pelo que eu vejo, eles não deixaram muitas coisas, afinal de contas, eles eram simples pescadores. Então observe agora o que Jesus disse a um funcionário público que trabalhava na coletoria ou Receita Federal daquela época. Está em Lucas 5, 27 e 28. Passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Será que para seguir a Jesus é necessário deixar tudo? O que vem a ser tudo? Ora, tudo é tudo. E não é só cargo, posição, envolve muito mais. Veja o que Jesus disse em Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que é isso? Estaria Jesus pregando que nós devemos abandonar pai e mãe? Não se esqueça do 5º mandamento. Êxodo 20, 12 diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o teu pai te dá. Então, como entender esses textos? Em Mateus 6,33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixar tudo é colocar Deus em primeiro lugar. Qualquer coisa, posição, objeto, pessoa, enfim, qualquer coisa que venha a interferir no meu relacionamento com Deus deve ser colocada em segundo plano. Deus espera de mim aquilo que chamamos de prioridade. Por que Deus quer ser o primeiro? Em que lugar você acha que Deus colocou você na vida dele? A Bíblia responde: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Sem dúvida alguma, Deus me colocou em primeiro lugar. Romanos 5, 7 e 8 diz o seguinte: pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Maior prova de prioridade que essa é impossível. Jesus abriu mão da sua própria vida. Agora, se Deus nos coloca em primeiro lugar, se Jesus nos coloca em primeiro lugar, quem somos nós para oferecer a Deus o segundo, às vezes o terceiro lugar nas nossas vidas? Preste atenção no que eu vou dizer a você. Se Deus não for o primeiro, outro está ocupando o lugar de Deus no seu coração. É a este ídolo que você deve estar servindo. E quando eu sirvo a outro e não sirvo a Deus, e quando eu não sirvo a Deus, Ele não pode me utilizar na sua obra. E Deus quer me utilizar, sabe para quê? Deus quer utilizar pessoas como instrumentos nas suas mãos para alcançar outras pessoas. Já vimos que através da Bíblia Deus fala conosco e que através da oração nós falamos com Deus. Através do nosso testemunho, Deus pode, por nosso intermédio, falar aos outros. Mas por que Deus precisaria de pessoas para falar a outras pessoas? Ele não pode todas as coisas? Não pode tudo? Então por que Ele não usa os anjos? Ou quem sabe porque Ele mesmo não aparece no meio do céu e com uma voz bem estrondosa e poderosa anuncia a todo mundo o Evangelho, tirando de uma vez por todas essa ideia de que Deus não existe? Por que Ele não faz isso? Em um dia todo mundo seria evangelizado. Deus tem suas razões e seus motivos. E está em questão não apenas a rapidez do trabalho, mas o fato é que nem os anjos e nem o próprio Deus podem testemunhar. Exatamente isso que você ouviu. Nem os anjos, nem o próprio Deus podem ser testemunhas. Vamos entender. Faz de conta que Deus resolveu vir à Terra para evangelizar de uma vez por todas esse planeta. E certo dia, Ele surge nos céus e nós, pecadores, estamos ouvindo a Deus que é tão santo. Mesmo Ele sendo tão poderoso e tendo uma glória muito mais esplendorosa do que 1 bilhão de sóis, e nós, pobres seres humanos, que nem conseguimos olhar o céu em um dia de verão, quando o sol, um único sol, está a brilhar. Então, imagine se os anjos e o próprio Deus aparecessem agora no céu, o que aconteceria? As pessoas com certeza iam ficar com medo. A palavra mais adequada seria: as pessoas iam ficar apavoradas. E essa não é a condição ideal para se falar do amor de Deus. Não é da vontade de Deus que as pessoas o sirvam, o aceitem, porque estão com medo. Não é da vontade dele que as pessoas o obedeçam pela força. Imagine um pai que ao chegar em casa vê seus filhos correndo, todos para um cantinho e ficando lá tremendo de medo. E a cada momento que esse pai se aproxima, ouve gritos e mais gritos. Qualquer gesto seu leva os seus filhos a gritarem mais alto. Não haveria a mínima condição de receber um carinho sincero, genuíno, verdadeiro, com tanto medo à flor da pele. Deus espera que a força motivadora das nossas ações seja o amor. Nada agrada mais a Deus do que ver em nós um sentimento de gratidão, de reconhecimento pelo que Ele fez por nós. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que se Ele atua como testemunha, o resultado não é satisfatório. O testemunho de Deus não surtiria o efeito esperado. Anjos também não podem testemunhar. Vejamos, por exemplo, uma pessoa que enfrenta dificuldades para abandonar algum vício, que esteja passando por problemas familiares, que esteja com sérios problemas de saúde ou qualquer outro tipo de provação. O que teria essa pessoa para dizer aos anjos, ou melhor ainda, para o seu anjo da guarda? Talvez um desabafo. Para os anjos servir a Deus é fácil. Lá no céu não tem cigarros, não tem bebidas, não tem sexo, nem drogas.
não tem falta de dinheiro, você não tem famílias, anjos não têm filhos adolescentes, não tem problema de nenhum tipo. Aquilo é um paraíso. Para quem é anjo, é fácil, mas veja a minha situação. Coloque-se no meu lugar, vista a minha pele. E a pessoa continuaria a derramar os seus lamentos. É a pura verdade. Anjos não podem testemunhar. Eles não passaram pela experiência de viver nessa terra. Eles nunca andaram pelo vale da sombra da morte, nem sentiram o que nós sentimos e nem tiveram a oportunidade de passar pela experiência de ter a sua vida transformada. O que você pensaria de um homem totalmente careca vendendo um remédio contra a queda de cabelos? Será que ele teria sucesso nas suas vendas? É claro que não. Por melhor que fossem os seus argumentos, ele nunca teria sucesso. Assim também seria o testemunho de um anjo, ele nunca pecou. Aqui está a razão de Deus escolher pessoas, seres humanos, homens, mulheres, para serem as suas testemunhas. E o que nos qualifica para sermos as suas testemunhas é o fato de nós sermos iguais àqueles a quem Jesus quer alcançar. Nós temos as mesmas necessidades e, quem sabe, até os mesmos problemas, ou problemas maiores do que as pessoas a quem nós estamos testemunhando. Para falar para essas pessoas, Deus precisa da sua boca. Para ir até essas pessoas, Deus precisa das suas pernas. Para alcançar e abraçar essas pessoas, Deus precisa das suas mãos. Para transformar essas vidas, Deus precisa da sua vida, do seu testemunho. Você não quer ser uma testemunha de Jesus também? Qualquer pessoa pode ser uma testemunha do Senhor. Não importa a idade, a raça, o sexo, o nível sociocultural, econômico. O convite do Senhor Jesus é para todos. É que nós temos mania de inventar desculpas. Talvez a sua seja, eu não tenho tempo. Ou quem sabe outras desculpas. Eu não sei falar, não tenho tanto conhecimento, não tenho recursos financeiros, sou muito tímido. Talvez você esteja aí até nesse momento inventando uma outra desculpa qualquer. Mas não perca tempo. Ouça, Deus não aceita a nossa desculpa. Sabe por quê? Porque é Ele quem nos capacita. Ou você duvida da capacidade de Deus em treinar pessoas. Veja o que Ele foi capaz de fazer com um rude pescador tremendamente ignorante, violento, precipitado, sem palavra, Pedro. Um homem que um dia resolveu ser o verbo do Espírito Santo. Com apenas um testemunho, teve um resultado incrível, conforme nós vemos no livro de Atos, capítulo 2, verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja também como Deus foi capaz de transformar um homem idoso e gago no maior líder que esse mundo já conheceu. Veja no livro de Êxodo 3:11, a primeira desculpa de Moisés, que a princípio não quis ser o verbo do Espírito Santo. Quem sou eu, Senhor? E no capítulo 4, verso 10, Senhor, eu não sou um homem eloquente, sou pesado de boca e língua. Mas não adiantaram as desculpas de Moisés, pois Deus, quando chama, também providencia aquilo que nós precisamos para que Ele realize a sua obra, a sua vontade. Deus somente espera o nosso consentimento e pronto, o resto é com Ele. Através de Moisés, que se tornou o verbo do Espírito Santo, Deus pôde libertar o povo escolhido de lá do Egito. Deus também não se importa com experiência. Ele usou uma menina cativa, não sabemos a idade dela, nem sabemos o nome. Ele a usou numa terra distante para salvar e curar um general e levar a mensagem da salvação a um outro país. Estou falando de Naamã, general do exército do rei da Síria. Talvez você, agora, comece a pensar, tá certo, eu reconheço que devo testemunhar, mas será que eu vou ter que ir para longe para exercer esse meu testemunho? Para onde eu irei? Desde que Deus também escolha o local para você testemunhar. É possível que você não precise ir tão longe assim,
Veja o que a palavra de Deus nos diz a respeito de alguém que queria ser um discípulo de Jesus. Talvez a experiência dele seja também a sua. Está em Marcos 5, 18 e 19. E entrando Jesus no barco, rogou-lhe o que fora liberto para que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Quer saber o que você deveria fazer? Vai para a sua casa, conte aos seus. É possível que dentro da sua própria casa, na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, na sua sala de aula, existe alguém precisando ouvir a palavra de fé, amor e esperança. Talvez você aí, agora, nesse mesmo instante, já esteja até identificando alguém, mas agora vem a preocupação. E o que eu devo falar? O texto diz: anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Apenas testemunhe. Conte o que Deus tem feito na sua vida. Você pode dizer desse programa, informar o horário, o canal, quem sabe até convidar a pessoa para assistir junto com você e a sua família. Não sei se é a sua realidade, mas disponha-se a testemunhar e verá o que vai acontecer. O pastor H.M.S. Richards conta que certa vez, quando ia batizar um homem, ele percebeu que o homem tinha em seu bolso uma carteira bem cheia. O pastor perguntou se ele havia esquecido de deixar a carteira no quarto onde tinha trocado a roupa. Minha carteira e eu seremos batizados juntos, explicou o homem. Ele havia entendido o verdadeiro espírito do cristianismo, dar para ajudar aos outros. É por isso que o próprio Jesus disse, o que está em Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, há maior felicidade em dar do que em receber. Paulo vai mais longe ainda e afirma em 1 Timóteo 6, de 7 a 10, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você já viu algum caixão de defunto com cofre ou gaveta para que sejam colocados todos os bens da pessoa que está sendo enterrada dentro do caixão? E Paulo continua, no verso 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O que você acha desse texto de Paulo? Contente em ter o que comer e o que vestir? E ele não para por aí. Veja o que ele diz lá no verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E Paulo conclui dizendo no verso 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja que Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Realmente o dinheiro é importante, útil, necessário, mas o problema é o amor ao dinheiro. E como é que eu sei se eu tenho amor ao dinheiro? E ao constatar que eu tenho amor ao dinheiro, como é que eu combato esse amor que eu tenho por ele? Como é que eu me previno para não deixar o amor ao dinheiro me trazer todos os males? Aí é que entra uma coisa chamada dízimo e oferta. O dízimo não é uma invenção humana, é uma doutrina. A palavra dízimo aparece 5 vezes no Velho Testamento e 5 vezes no Novo Testamento. Já a palavra dízimos, no plural, aparece 23 no Velho Testamento e 4 no Novo Testamento. Alguns dizem, eu vou dar uma boa oferta. Outros dizem, eu vou pagar o meu dízimo. Mas essa maneira de pensar é completamente errada. No Salmo 24:1 diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. E o profeta Ageu, no capítulo 2, verso 8, menciona o próprio Deus dizendo, minha é a prata, meu é o ouro.
Quem cria e registra tudo que criou é o verdadeiro dono. E a Bíblia diz em Colossenses 1,16, tudo foi criado por Ele e para Ele. Em Isaías 49,16, o Senhor diz o seguinte, eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Nós mesmos pertencemos a Deus, pois Ele nos criou e nos resgatou dos nossos pecados, pagando o preço pelos nossos pecados com o seu sangue. Talvez você esteja pensando, eu dou um duro danado, me esforço, anos de trabalho e agora vem aí esse camarada e diz que tudo é de Deus? Se você está pensando assim, veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força, vida, para adquirires riquezas. Tudo que temos pertence a Deus, pois é Ele quem nos dá a vida e a capacidade de produzir riqueza. Eu não posso dar aquilo que não é meu, que não me pertence, ainda mais para o verdadeiro dono que é Deus. Quando eu dou algo para o verdadeiro dono, eu estou apenas devolvendo. Mas e quando eu não devolvo algo para o verdadeiro dono? O que eu estou fazendo? Malaquias 3, de 8 a 10, vai responder essa pergunta. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O dízimo é a 10ª parte dos nossos rendimentos. É porcentagem específica estipulada pelo próprio Deus. Para o fazendeiro ou comerciante, o lucro é o que sobra depois de você subtrair as despesas do negócio. Para o empregado, é a 10ª parte do seu salário. E nós, quanto deveríamos dar de oferta? A Bíblia também responde em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua conforme sentir no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. As ofertas são de acordo com a decisão individual. Mas Deus diz que podemos estar roubando. Deus precisa de dinheiro? Certamente que não. E para que Deus pede então o meu dinheiro? Para Deus o que menos importa é o dinheiro. Ele está preocupado com o doador. O texto diz, para que haja mantimento na minha casa. Mas Deus não poderia suprir sua casa de outra maneira? É claro que sim. Mas Deus estabeleceu um plano em que eu posso testemunhar, demonstrar, primeiro, o meu amor por Deus, reconhecendo-o como meu Criador e mantenedor. Segundo, o meu amor pelo meu próximo. Terceiro, o meu amor pela obra de Deus. Quarto, exercitar a minha fé. Quinto, ser vacinado contra o egoísmo. E sexto, ajudar a manter o ministério da pregação. Quando Jesus veio para viver entre nós, Ele aprovou o sistema de dízimos em vigor nos tempos do Novo Testamento. Veja o que está escrito em Mateus 23, 23. Ai de vós, professores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo até dos temperos, como a hortelã, o endro e do cominho, e deixam de lado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem sim fazer estas coisas, mas não desprezar aquelas. Deus não promete que todos os crentes fiéis ficarão ricos. No entanto, temos a certeza de que o nosso Criador nos dará forças para suportar tudo o que acontecer nessa vida. Cristo nos deu tudo e nos pede apenas que entreguemos o nosso coração completamente a Ele. Fazendo isso, poderemos testemunhar pela maneira pela qual vivemos, agimos e somos liberais para com a sua obra. Por que não descobrir agora mesmo a alegria de testemunhar sobre Cristo para os outros e assim crescer na maravilhosa graça
e no amor do Senhor Jesus. Mestre, quero ser um discípulo teu. Mestre, quero ser um discípulo teu. Talvez a minha vida não seja o que tu queres, talvez ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir o teu chamado, pensei em ser aquilo que tu queres que eu seja, meu Senhor. Eu quero ser um novo ser, eu quero estar aonde estás, Mestre. Quero ser um discípulo teu. Nós temos a mesma honra que Pedro, Tiago, João tiveram ao ser chamados, convidados pelo Senhor Jesus para sermos discípulos dele. Eu quero orar ao Senhor entregando a sua vida como discípulo do Senhor, para que Ele dê forças a você e para que Ele dê forças a mim também, para que nós continuemos andando junto com o Senhor nas pegadas do Mestre. Incline a sua fronte. Deus amado, queremos continuar andando nas suas pegadas. Um dia, Senhor, o Senhor chamou pessoas para serem seus discípulos e eles andaram vendo e ouvindo aquilo que o Senhor fazia e falava, mas, acima de tudo, assistindo a sua vida. Que as pessoas possam assistir na nossa vida o seu exemplo também, Senhor. Dá-nos as forças que nós não temos, porque nós confiamos no Senhor e no seu poder e pedimos em nome de Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje, você pode ver como Deus está mais interessado no doador do que na oferta. Você viu também que Jesus nos convida a sermos seus discípulos. A palavra discípulo quer dizer aluno, aprendiz. Se você quer ser um discípulo, estamos aqui para lhe ajudar. Este é um dos 23 temas abordados na revista Princípios. Nela você encontra um guia de estudo, espaço interativo. Faça contato conosco e enviaremos imediatamente a revista Princípios totalmente grátis. Escreva para a gente, ligue ou mande um e-mail que nossa equipe vai ficar aqui esperando por você. Aqui termina a nossa série especial bíblica do Está Escrito. Mas na próxima semana nós estamos aqui com uma programação totalmente nova, especial para você. Muitas surpresas. Nós vamos estar aqui esperando por você mais uma vez. Porque, seja como for, nós vamos sempre apresentar para você o que está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero ser um novo ser, eu quero estar aonde estás, Mestre. Quero ser um discípulo